Bom dia, vamos ver se chega alguém, mas o intuito não é que chegue alguém, tá? O intuito é, eu vou deixar esse vídeo disponível depois nos arquivos aqui. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre microtia congênita. Eu sou a Karine, eu sou fonoaudióloga e eu tive microtia congênita, nasci com microtia congênita. E aí eu encontrei um grupo de pessoas, um grupo no Facebook chamado Microtia Brasil, e fui muito bem acolhida por eles, e estou no grupo do WhatsApp deles também. Está sendo muito rico essa troca de informação, poder dizer para esses pais, agora que eu sou adulta, como que eu passei por essas etapas, desenvolvimento, enfim. Então, para quem não sabe, a microtia congênita, ela, bem resumidamente, é a ausência da orelha externa, né? Então, tem pessoas que nascem só com um pedacinho da orelha, tem pessoas que nascem sem essa parte da orelha. Geralmente, a microtia ela é unilateral, né? Então, acontece ou de um lado ou de outro, mas a gente tem casos de bilateral, né? As duas orelhas, sem as duas orelhas. No meu caso, a minha microtia foi do lado esquerdo. A minha perda auditiva por conta da microtia, pela falta do pavilhão externo, né? A orelha mesmo. Eu tenho uma perda moderada, uma perda condutiva moderada. Eu não tenho o canal auditivo, eu não tenho aquele buraquinho que liga, né, o lado de fora com o lado de dentro. Mas a minha audição interna, ela é ok, tá? Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso e compartilhar minha vivência com os pais que têm filhos pequenos e que estão passando pelo processo de escolher que tipo de cirurgia vai fazer, se faz cirurgia, se não faz. Quando a gente começou a busca pela cirurgia, procurar médico, procurar cirurgião plástico, o médico pediu audiometria, então a gente viu que a minha audição não era tão ruim, tá? Não era tão discrepante um lado do outro. E aí foi sugerida a cirurgia para reconstrução, mais pela parte estética do que pela parte mesmo de funcionamento, porque eu funcionava muito bem. Então, a cirurgia consistia na reconstrução. Então, a reconstrução ela é feita em algumas partes, no meu caso foram duas partes, mas eu tinha que crescer mais, porque senão eu correria o risco de fazer a cirurgia, eu crescer e a orelha ficar discrepante de tamanho, né, uma da outra. Só que assim, quando a gente fala no Sistema Único de Saúde, as coisas são muito demoradas. A gente sabe que é demorado mesmo. Então, com essa fala desse médico dizendo que eu teria que crescer mais para poder fazer a cirurgia, eu já desencanei. Falei, então eu não, já vou ficar com essa orelha torta pro resto da vida. E aí eu fui desenvolvendo. Chegou num determinado ponto, numa idade, a gente foi num outro médico, que eu não me recordo se era um dentista ou se também era um cirurgião plástico. Ele disse que eu teria que fazer uma cirurgia no meu maxilar, que ele teria que deslocar o meu maxilar para colocar uma prótese para o meu rosto não ficar tão assimétrico, não ficar tão torto. Porque se vocês, agora, né, eu falando com vocês olharem para mim, o meu rosto ele é puxado para o lado esquerdo. Então, ele não, você olhar, deixa eu tentar me localizar aqui na câmera, ele é torto. Então, essa cirurgia viria para corrigir essa assimetria. Mas eu não quis. Então, eu usei o aparelho ortodôntico por 3 anos para tentar descruzar a mordida. Eu tenho mordida cruzada por conta do crescimento assimétrico. E aí eu usei o aparelho e não resolveu nada. Meus dentes ficaram lindos, mas a mordida cruzada, que era o objetivo, não descruzou. E eu também desencanei, e eu já era dona do nariz, não, né? Eu já me entendia por gente, então eu também não quis. E aí a gente começou à medida que eu fui crescendo, né? E as coisas foram ficando um pouco mais claras e mais fáceis.
Meus pais começaram a ir para a Santa Casa, para o SUS mesmo. E aí, aí começaram assim, várias madrugadas mesmo, porque a gente tem que chegar de madrugada para ser os primeiros da fila. Então, nessa jornada eu fiz mais com a minha mãe. Então, meu pai deixava a gente lá ir trabalhar e minha mãe ficava comigo. Então, várias garrafas de café, enfim, né? E era uma coisa que a gente não via andamento. Então, a gente ia ficar o dia inteiro para passar pela triagem. Aí depois ia para passar com o médico. Às vezes o médico não estava. E a gente ia para ficar o dia inteiro, né? Para passar por uma consulta. Na Santa Casa, a gente até chegou a passar com um cirurgião plástico. E ele disse que faria cirurgia, né? Que teria como a gente passar pela cirurgia. E só que assim, depois disso a gente não conseguiu mais. E aí ele encaminhou a gente para o hospital do Jacenã, São Luís Gonzaga, né? Encaminhou a gente para lá e a partir daí a gente não conseguiu mais nada. A gente foi por várias vezes, em várias consultas. Já fui, eu lembro que fiquei uma tarde inteira com meu pai lá sem resultado. E aí eu já era grandinha, eu já tinha o quê? Meus 15 anos. E aí eu mesmo já comecei a falar comigo mesmo que eu já estava já me acostumando a viver até agora assim, então já vi que a minha cirurgia não vai acontecer. E aí desencanamos, né? Deixamos assim a fila andando. E num dia minha mãe encontrou com uma amiga dela no perto do serviço dela. E eu não lembro se foi essa pessoa que fez ou alguém que fez. Então ela falou assim: "Oi, Ilva, leva a Karine lá no servidor, porque fulana fez uma cirurgia de redução do estômago. Quem sabe eles não fazem também, né, a orelhinha dela." E aí a gente foi para o servidor público estadual de São Paulo, e lá a gente conseguiu. Então, da primeira consulta até a primeira fase da cirurgia, a gente demorou um ano, né, no processo de consulta, de exame, de marcação, né, enfim. Então, foi um processo de um ano, né, entre a primeira consulta e a fase da cirurgia. E assim, o que eu vim falar para os pais que vão assistir esse vídeo? Não é fácil, né? A gente se sente, quando a gente tem alguma, não digo deficiência, porque eu não me vejo uma pessoa deficiente, mas quando a gente tem algo diferente do outro, a gente recebe os olhares diferentes, é muito ruim a sensação. E eu sei que às vezes as pessoas olham com um olhar curioso, de querer ver, de querer entender, de querer pegar, de querer tocar, mas às vezes essa curiosidade é um pouco invasiva, principalmente quando a gente é pequenininha, que a gente não tem resposta para dar. Quando a gente fica adulta, a gente cresce, a gente tem resposta para dar, né? Então, quando a gente é pequenininho, a gente tem que ter cautela quando a gente quer estar curioso e entender por que a criança é daquele jeito. E no meu caso, as pessoas não tinham nem um pouco de cautela. Nossa, o que aconteceu com a orelha dela? Então, isso me causava sofrimento, né? Isso me fez sofrer bastante. Então, o que eu digo, né? As pessoas têm que ter um pouquinho mais de cuidado quando vão falar, perguntar sobre qualquer, né, deficiência, dificuldade. E é interessante que os pais formem nessa base, nessa família, essa criança ela tem que ser bem acolhida, ela tem que ser bem amada, ela tem que ser dita para essa criança: você é linda, você, né? E isso eu tinha na minha casa. Então, quando eu chegava da rua, que as pessoas falavam assim: ah, você é sem orelha. Eu chegava em casa chorando e eu era bem acolhida. E por conta dessa microtia, eu acabei desenvolvendo um comportamento muito ruim. Então, o meu comportamento era muito ruim. E eu sempre fui uma criança que eu ficava atrás das outras crianças. Então, eu era uma criança de direita, então eu conversava com as pessoas do lado direito, porque eu ficava com medo de alguma criança ver que eu não tinha a orelha e falar para as outras crianças. Então, eu era sempre na defensiva. E isso hoje, depois de adulta, depois de grande, eu consigo fazer uma reflexão e entender por que eu tenho alguns comportamentos, né, hoje, depois de grande. Mas na época, eu era uma criança muito na defensiva e o meu comportamento, ele começou a ser muito inadequado.
Então, eu era uma criança rebelde, uma criança birrenta. Eu nunca fui líder da torcida, né? Eu nunca fui aquela criança que é a melhor aluna, nada disso. Pelo contrário, eu era líder da gangue, né? Da gangue, das crianças que eram muito bagunceiras. E eu lembro que a minha irmã, uma vez, uma amiga dela, uma menina mexeu com ela na escola, e ela me falou, e lá vai, Karine, resolver a situação, porque eu era a dona da gangue. Então, ninguém mexia comigo. Então, assim, eu fui criando esses laços porque eu tinha medo que as crianças olhassem para mim e percebessem que eu não tinha um raio da orelha. E para mim foi muito sofrido essa parte. Então, as crianças, às vezes, eu digo isso porque eu passei por isso. É muito difícil, às vezes. Então, tem dia que tinham vezes que as crianças falavam para mim, você é porque eu era bagunceiro, eu era terrível. Então, às vezes, eu não fazia as coisas que as crianças queriam, então elas me atacavam onde eu tinha maior fragilidade, que era a orelha. Então, elas falavam assim, você é sem orelha, não sei o que, não sei o que lá. Tinha dias que eu mostrava a língua, que eu empurrava, que eu beliscava, estava tudo certo. Só que tinham dias que isso não acontecia. A pessoa já olhava para mim e eu já saía chorando. Então, é uma onda muito inconstante de sentimentos, né? Às vezes a gente está super bem, pode falar o que quiser, mas a maioria das vezes aquilo fica remoendo no nosso coração. Então, uma dica para os pais vocês não vão conseguir proteger o filho de vocês do mundo, né? O mundo tá aí, as pessoas são curiosas, as pessoas querem ver, querem perguntar. Mas essa base tem que estar firme em casa, quando essa criança voltar para casa e vocês entenderem. Hoje alguém falou, né? E essa criança tem que ser bem acolhida. Os meus pais, eles nunca me trataram como coitadinha. Nunca fui coitadinha, nunca fui pobrezinha, nunca nada. E eu tenho 3 irmãos, então, eu tenho uma galera, né? Não tenho uma galera para compartilhar comigo. Então, assim, ou era todo mundo igual, ou então eles não iam conseguir viver, né? Conviver, organizar toda a situação. Então, nunca me fizeram de coitadinha. Pelo contrário, todo mundo igual. Todo mundo igual. Eu que às vezes queria tomar vantagem de alguma situação e fazia coisas para chamar atenção para mim. Mas nunca ninguém foi tratado diferente. Então, eles nunca me trataram diferente. E eu acho que isso foi o que me fez virar gente hoje, né? Esse tratamento sem mimimi, né? Aqui em casa nunca teve mimimi. E, assim, hoje... então, assim, muito birrenta. Então, sim, eu era muito birrenta. Sim, eu era muito revoltada. Eu me perguntava várias vezes para Deus por que que Deus tinha que me escolher para ser assim e não escolher o outro. E quando eu perguntava para minha mãe, por que que eu nasci assim? Ela falava que eu fiquei muito tempo encostada na barriga dela de um lado só. Ai, que fofa, né? E por muito tempo eu acreditei nessa história. E a minha revolta com Deus era: por que que o senhor não me virou? Ah, que bonitinha. Que o senhor não me virou na barriga da minha mãe? E assim, à medida que a gente vai crescendo, as nossas revoltas, elas vão se transformando, né? E a minha revolta era porque que eu era diferente, tá? O meu cabelo sempre foi um cabelo crespo, então até hoje eu tenho trauma do meu cabelo. Hoje não, hoje eu sou bem resolvida com ele. Mas as minhas fotos, quando eu era pequena, é sempre com o cabelo amarrado, bem baixinho, assim, um rabo de cavalo baixo para cobrir a orelha. E eu lembro assim, a primeira vez que eu alisei o cabelo, que eu lembro, né? Minha mãe já me levou em vários cabeleireiros, vários cabeleireiros. Eu acho que meio que para suprir, né? A menina tem cabelo duro e ainda nasce sem orelha. Então vamos ajudar. E eu lembro assim, quando eu fiz a minha primeira escova, eu saí do salão achando a menina mais linda da face da terra. Aí quando eu saí do salão, bateu um vento. Aí bateu um vento, meu cabelo liso, o que que aconteceu? Apareceu a orelha muito mais do que o meu cabelo crespo. Aí eu já não gostei mais da coisa, não gostei mais da coisa. Então eu não quis mais nem ter cabelo liso na minha vida. E assim foi. A fase da minha adolescência também foi tranquila, também sempre me escondendo, sempre me esquivando, mas a minha vida seguiu normalmente. Falando um pouco agora da cirurgia em si, tá? A cirurgia em si, ela não é uma cirurgia, assim, tranquila, no sentido de dor. Eu senti bastante dor, porque como que é feita essa cirurgia? A gente tirada a cartilagem da oitava costela, na nossa oitava costela,
de cima para baixo, né, a última, é tirada a cartilagem, e aí o médico molda essa cartilagem, né, ele faz um desenho da orelha, né, ele fez o desenho da minha orelha que eu já tinha, fez o desenho, moldou a cartilagem e enxertou por debaixo da pele. Só que assim, essa retirada da cartilagem da costela, a costela, quando a gente, eu não sei se vocês já tiveram alguma fratura na costela ou bater a costela, é uma dor muito ruim. Então, é difícil até para respirar. Então, eu tive bastante dificuldade para espirrar, para tossir. E eu lembro que alguém levou uma flor pro quarto e essa flor não tinha um cheiro muito bom, mas a gente não descobria de onde vinha o cheiro, então a gente achava que era o cheiro do hospital. E aquilo me deu alergia e eu fiquei tossindo muito tempo. Então eu não conseguia tossir porque a minha costela doía. Então doeu, tá? E doeu bastante. Mas tô viva, passei pela cirurgia, então é retirada, né? Então o médico fez um corte. Como eu sou menina, era menina, né? Mulher. Ele fez um corte embaixo do meu seio, então um corte relativamente grande, embaixo do seio, chegou até a costela e retirou a cartilagem. Então, eles pensaram até na estética da cicatriz. Então, a minha cicatriz, ela não aparece porque ela está embaixo do peito. Aí o médico retirou a cartilagem, fez o molde e enxertou por debaixo. A minha microtia, eu não tinha ausência total. Eu tinha essa partezinha de baixo. Então, essa partezinha de baixo nasceu comigo. Então, eles enxertaram e juntaram a parte de cima com a parte de baixo. Então, fiquei com bastante ponto, enfim. Então, essa primeira parte consistiu nisso, enxertar, tirar, reconstruir e enxertar. E aí eu saí do hospital com dreno. Então, assim, o que foi difícil para mim? A vida inteira eu sonhei em fazer essa cirurgia para ter uma orelha. Quando eu acordei da anestesia, que tava toda a galera lá no quarto, na expectativa, eu colocava a mão assim, eu passava a mão assim na minha orelha e eu sentia que eu tava pegando numa testa, uma tábua, lisa, lisa. E aí eu sentia, eu falava assim, meu Deus, não ficou como eu pensava, porque na minha cabeça já tá perfeita, né? A expectativa já tá perfeita. Então eu passava a mão assim, e eu pensava, meu Deus, não era isso que eu queria, não quero mais, quero voltar, não quero mais, quero minha orelha, não quero mais a orelha e tal. Mas por quê? Tava inchada, né? Pensa, um processo de encher, tava muito inchada, então não tinha forma de orelha, tinha forma de uma tábua. Era um negócio aqui inchadão. E aí o médico explicou que eu tinha que ficar com dreno para ir irrigando, para ir secando, né? Enfim. Aí teve uma segunda parte, que foi no ambulatório mesmo, né? Depois de uns 20 dias, se não me engano, eu voltei lá para o hospital, mas foi no ambulatório mesmo, uma consulta. Eles abriram, né? Abriram, depois fecharam para tirar o vácuo, para ver se estava tudo bem sequinho, para a gente ir para a segunda etapa, que era a parte de trás, né? Tinha que descolar essa orelha da pele. Aí, depois de se não me engano, uns 3 meses, né? Acho que foi uns 3 meses, eu voltei para a sala de cirurgia, e foi a sala de cirurgia mesmo. Então, foi tirado um pedaço de pele da virilha, da minha virilha, e essa pele foi colocada atrás para poder ter a parte de trás para descolar, né? Essa parte. Essa segunda parte foi super tranquila, não tenho nem recordação de dor, de nada, foi super tranquila. Quais foram algumas consequências? Né? Algumas consequências, pelo fato de ter tirado a cartilagem da costela, eu fiquei bastante tempo sem poder levantar, sem fazer força assim com o braço. E como a gente andava muito de ônibus, né? Ônibus, que anda de ônibus sabe, né? Tem que se segurar, enfim. Então eu fiquei sentindo dor por bastante tempo na região aqui da costela. Mas foi só. Eu não lembro de ter sentido dor na orelha. Não lembro, não lembro, não lembro. O processo de cicatrização foi bem tranquilo, demorou bastante, porque eu tinha que ficar limpando, porque suava, né? Saía um pouquinho de secreção, então ficava muito úmido. Então demorou um pouquinho mais para cicatrizar, mas cicatrizou. Então, essa é a minha orelha, não sei se vai dar para ver. Depois, se vocês quiserem, eu tiro foto e posto. Eu não tenho o canal, né? Eu não tenho esse buraquinho. Então, o médico até sugeriu para que se fizesse, mas eu não quis, porque eu já tinha passado por todo o processo da cirurgia mesmo, então eu não quis passar por mais um procedimento. Para mim estava ótimo.
Então, assim, depois de muitos anos, então, a minha cirurgia foi com 17 anos, já era adolescente, quase adulta, já estava começando a trabalhar, é, passei por todo esse processo. Hoje, aos 32, eu consigo gravar um vídeo dizendo sobre esse assunto, né? Foi uma busca, um aprendizado, vários questionamentos, é, e hoje eu consigo falar disso abertamente, mesmo que ainda algumas vezes eu me sinto incomodada quando as pessoas percebem que eu tenho alguma coisa de diferente, tá? Então, não é um processo fácil, é um processo que ainda fica. Eu tive oportunidade agora de conversar com algumas mães angustiadas sobre como foi o meu processo, como, né, como que tudo isso aconteceu. Na minha época, não tinha tanta informação como tem hoje, então eu acho que as crianças que nascem hoje com a microtia têm um pouco mais de vantagem em relação à informação, né, a chegar nos lugares mais rapidamente do que eu que cheguei com 17 anos, mas eu acho que não é algo que nos incapacita, tá? Hoje eu fiz minha faculdade, eu fiz minha especialização, acabei o meu mestrado, sou noiva, vou casar, então a vida, a gente tem qualidade de vida sim. Tem as questões psicológicas que ficam. Hoje eu entendo que algumas atitudes que eu tive, que eu ainda tenho, são causadas por pequenos traumas aí, não não superados na minha infância, na minha adolescência, por conta da microtia. Então, estou trabalhando aí essas questões psicológicas e vou ter que trabalhar isso por bastante tempo, né? A questão de aceitação, enfim. A psicóloga que vai me ajudar aí nessas questões. Outra coisa, eu nunca tive um pensamento, eu estava falando com uma mãe agora de Brasília, eu nunca tive esse pensamento de, ah, minha mãe não fez nada por mim, ah, e agora? Não, né? Porque assim, eu enxergava a correria dela, eu enxergava meio que um sofrimento, não sei, nem chamaria de sofrimento, mas essa angústia dela, né, deles, meu pai e minha mãe, de buscarem alguma solução para o meu problema. Só que na minha cabeça, o meu olhar para aquela situação era, eu estou dando trabalho demais para os meus pais, né? Então, eu nunca passou pela minha cabeça que eles não faziam nada por mim, né, em relação a isso. Passava pela minha cabeça que eu dava trabalho para eles. Então, assim, os filhos, eles sabem, né? A gente, mesmo pequenininho, a gente enxerga, a gente está a par da situação, é uma condição, a microtia é uma condição, não é uma condição incapacitante, a gente desenvolve normalmente, né? A gente não tem nenhuma dificuldade, a não ser que a gente venha com algum ingrediente a mais aí. Mas se for a microtia pura, a gente vai ter um desenvolvimento normal como qualquer outra criança. Então, eu tinha consciência de que os meus pais faziam, sim, tudo por mim. E hoje eu sou muito grata por ter tido pais, os pais que eu tenho, a família que eu tenho, muito acolhedora, e eu tinha para onde voltar. Então, quando eu tinha alguma coisa de errado na rua, eu voltava, ficava meio tristinha, eu era bem acolhida. Então, eu acho que é isso que vocês têm que fazer. Outra coisa que vocês têm que fazer é conversar bastante, explicar que isso não é o fim do mundo, né? Que é seu filho, sua filha é linda, né? Colocar a autoestima deles para cima. Eu nunca tive a minha autoestima baixa. A minha autoestima ficava baixa quando, por exemplo, tinha algum casamento e eu estava sempre com o mesmo penteado, né? Ah, a Karine sempre com o mesmo penteado. Então, eram momentos também que eu tinha minha autoestima ok, e de repente minha autoestima não estava tão ok, tá? Então, não é o fim do mundo, tá? A gente tem qualidade de vida, a gente não pode ser tratado como coitadinho, ah, coitadinho não tem orelha, tal. Mas também a gente não precisa ficar escutando isso o tempo todo, que a gente não tem a orelha. A gente sabe que a gente não tem orelha. E a gente gostaria de ter, sim, uma orelha, tá? Então, a gente não tem que ficar ouvindo isso o tempo todo. Isso fere a gente, né? Enfim. Então, eu acho que o intuito desse vídeo era falar sobre mim, sobre a minha vivência. Então, hoje eu sou bem resolvida com essa situação. Hoje eu uso rabo de cavalo. Quando o meu cabelo tá muito crespo, eu amarro o meu cabelo e não tô nem aí. As pessoas, dificilmente as pessoas percebem, né? A não ser quando eu falo sobre o assunto. Aí a pessoa olha e realmente percebe que tem alguma coisa diferente, né? A questão da simetria do meu rosto, isso não me incomoda. Me incomoda às vezes quando eu gravo o vídeo, aí dá pra aparecer bem, né? Assim, deixa eu tentar ficar retinha, vocês vão ver que é mais puxadinho pra esse lado. Mas isso não me incomoda, isso é algo que eu passo batido. Mas às vezes me incomoda.
tá até hoje, mesmo depois da cirurgia, né? Mesmo com brinquinho, né? Bonitinho. Às vezes eu acordo e eu me sinto ainda que tem alguma coisa diferente comigo. Mas é um processo. Então eu digo para vocês, pais que têm filhos, né, com a microtia, tem que ter muita força aí. Terapia psicológica faz muito bem para todos de casa, principalmente para o sujeito que tem, né, que sofre. Esse sujeito tem que estar bem preparado para enfrentar a vida. Nós não estamos preparados, então a gente tem que sofrer para aprender a lidar, a viver e enfrentar esse sofrimento e fazer disso coisas boas. Então é isso que eu queria mostrar e dizer para vocês sobre a microtia. Então, existe, é muito mais comum do que a gente pensa, mas que a gente tem sim condições de ter uma boa qualidade de vida. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar dúvida por aqui. Eu vou ter o maior prazer em responder para vocês.